41110708. Sabe que entrava na escola tal. E foi um por um. Eu precisava fazer. Você vai em casa. Essa coisa maravilhosa, gente. Ó, então veja bem. Tá antiga. Bati ele foi 2 vezes e não consegui fazer voltar. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, principalmente, é fazer com que os nossos alunos realizem as avaliações de forma consciente e responsável, principalmente a terceira série, tá? Então, só para vocês entenderem, quando nós tivemos lá a pandemia em 2020, nós tivemos saído em 2021, o nosso resultado foi muito bom. Por quê? Porque nós tínhamos fluxo. Em 2021, praticamente não se reprovou ninguém. Porque qual era a ordem? Estava vindo de uma pandemia no Paraná inteiro. Então, olha só, esse mapeamento ele é legal por conta disso, ó. Olha só. Esses são os nossos alunos que farão SAEB este ano, tá? Então, nossa terceira série, olha, lá em 2020, quando teve a pandemia, eles estavam no 7º ano, tá? Então, eles estão, olha bem, o que eles trazem de defasagem? Desde o 7º ano até chegar aqui. Então, os nossos alunos precisam trabalhar com essa recomposição a partir de quando? Lá do 7º ano. Então, se vocês pegam hoje os resultados que vocês têm, vocês olham assim, mas como? Erraram isso? Isso aqui é coisa de lá? Mas exatamente, porque lá em 2020, eles estavam no 7º ano, gente. Com tudo que vocês trabalharam, com tudo que nós trabalhamos, vocês acreditam sinceramente que eles aprenderam? Não acreditam. Entende? E foi um buraco muito grande. E as consequências, elas estão aqui, hoje, cada vez maiores. Os nossos alunos que vão fazer a prova em 9º ano, eles estavam lá no 4º ano, tá? Então, eles já vieram do 4º para o 5º, do 5º para o 6º, e ainda a gente tem aquela fala, que já ficou comprovado que não é tão verdade assim, de que nós pegamos os alunos muito ruins no 6º ano, o que a gente diz? Eles eram ruins de onde? Lá do município. É essa fala. Mas nós já olhamos e observamos, estudos comprovaram isso, que os alunos, eles vêm sim, eles entram, vêm com uma defasagem grande no 5º ano, mas eles ficam 6º, 7º, 8º e 9º nas nossas escolas e saem do mesmo jeito que entraram, uns até desaprendem, se é que é possível isso. Pouquíssimos é que alcançam o nível que realmente deveriam alcançar na etapa em questão. Então, esse mapeamento é interessante só para nós entendermos, tá? Então, terceira série, professores de recomposição da terceira série tem que entender e buscar que os nossos alunos estão com defasagem desde o 7º ano. Quem está aqui no 9º está desde o 4º ano. É uma defasagem muito grande. Por isso nós estamos tendo resultados tão ruins. Tá? Além disso, olha, acesso ao resultado do SAEB de 2023. Gina, agora eu preciso. Por que a gente precisa olhar esses resultados? Principalmente os que assumiram as escolas agora, tá? Porque nós temos os diretores que são mais antigos na escola, com certeza já viram, tá? Não, de 2023, tá? Então, veja bem, nós tivemos 5,4 de IDEB no ensino fundamental e a meta crescendo é 5,8. Nós tivemos 4,7 no médio e nossa meta é 5,1. Mas, veja só, qual foi a proficiência dos nossos alunos do 9º ano do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática? Ó, 264 e 264, diferença mínima de um para o outro. Se nós formos olhar lá na nossa escala de proficiência, diretores, isso é muito importante que vocês conheçam, não basta apenas que vocês saibam a proficiência da escola, mas vocês precisam saber em qual nível ela está e como que a gente lê como é que a gente faz a leitura desse resultado. Essas duas proficiências aqui, lá na tabela do ensino fundamental, diz que nós estamos no nível 3. Língua portuguesa tem 8 níveis e matemática tem 9, ok? No ensino médio, a gente não ficou muito diferente, olha. Nós tínhamos aqui 284 em língua portuguesa e 278 em matemática. Sabendo que isso também é uma coisa que se vê em uma cultura que precisa ser desmistificada,
sempre nós temos um índice melhor em língua portuguesa no ensino médio do que matemática, ok? Então veja bem, nível 3 também, essas duas proficiências nos colocam no nível 3 da escala lá da proficiência. Lembrando que língua portuguesa continua com 8 níveis e matemática para o médio vai para 10 níveis. E nós estamos no terceiro. Isso porque nós somos a melhor educação do país. Tá? Então, assim, é preciso fazer essa reflexão, essa leitura. Depois, vocês procurem lá, se vocês não tiverem me peça que eu mando, a escala de proficiência, para vocês verem o que é o nível 3. É muito pouco. Eu passei para todos os meus professores, matemática e português. Isso, é muito pouco, não é? É muito pouco. Porque nós temos, nem estamos considerando zero. Porque o nível 0 é aquele que é a proficiência que é menos que 200 pontos. É muito pouco, é praticamente analfabeto. O nível 1 é o básico do básico do básico. É saber, por exemplo, as 4 operações lá em matemática. O 2 traz um pouquinho mais, por exemplo, língua portuguesa, que é interpretar com o auxílio de imagens. Tá? E o 3, gente, é o 1, o 2 e mais um pouquinho. Quer dizer, se hoje nós fôssemos ali classificar, nós estaríamos assim, no básico do básico do básico. Tá? Então, esse é o panorama que nós temos dos nossos alunos hoje. Isso aqui é muito importante que vocês se conheçam. Aqui, olha só, eu coloquei para vocês, eu vou mandar depois esses slides, 2 itens bem fáceis de vocês acessarem os resultados do SAEB. O primeiro que está ali é o BI do SAEB, tá? Que é esse aqui, ele é bem fácil de entrar. Bota ali, aí, tio. Isso. A gente já está craque, ele já passou 1000 vezes isso aqui para mim. Ele traz assim uma visão bem legal da escola também. Vai lá, Dino, Paraná. Embaixo, onde? A flechinha da UESP. Que amiga aqui, ó. Claro que não é nem. Aí, isso. Acho Paraná. Só para vocês terem ideia. Então, diretores, é importante que vocês conheçam a proficiência dos alunos, mesmo que esses alunos de 2023 não estejam, não vão fazer SAEB esse ano. Mas você tem o quê? Um panorama da escola, tá? Coloca Foz, vamos pegar Foz, a maioria é Foz, essa coisa assim, o Foz está mais fácil. Aí eu tive que colocar no tiro estadual. Isso, e pesquisa. A gente pegou umas provas, Rosane, que os alunos do terceiro fizeram ano passado. Sim. O professor, sabendo que nível que ele estava lá de conhecimento e ia tomar. Professor de português. É uma ação que parece simples, mas ajuda muito. Tá, posso pegar o olhinho? Pode? Aqui, no olhinho aqui. Então veja bem, olha, o que aparece? Traz lá o panorama, ó, só mostrar isso aqui. Aqui, ó, nível 5. Esse nível 5 aqui, gente, não é na escala de proficiência. É no quê? Socioeconômico. Lembra que eles respondem aquele questionário, os professores respondem, os diretores também? Então eles fazem essa, depois eles trazem o nível que a escola está. Eu vou mandar também, junto com a escala de proficiência, a escala do nível socioeconômico, tá? Para vocês entenderem ali onde que os alunos estão. Só um pouquinho de, olha, então traz aqui quantos alunos tinham que participar, quantos participaram, percentual, mais um pouquinho de. E esse aqui que é bacana, ó, essa parte aqui, esse quadrado de cá. Aqui traz, ó, o desempenho da escola ao longo dos anos. Lá em 2001, vai subindo, ó, como que ele foi? Estava aqui, melhorou, aqui aqui deu uma baixadinha, aqui subiu de novo, tá? Isso é legal que vocês saibam. Na realidade, diretores, a palavra não é legal. A palavra seria, isso é essencial. Enquanto diretor, vocês precisam saber isso aqui da escola de cada um de vocês, de cada um. A proficiência, como que foi, como que não foi. Eu vou chegar e eu vou perguntar assim, região, qual é a proficiência dos alunos de língua portuguesa da terceira série? Entendeu? Ele tem que saber dizer pra gente. Onde é que vocês pegaram essa proficiência agora? Esse aqui foi de 2023. Onde é que nós temos a proficiência agora mais atual para vocês? Na avaliação diagnóstica do CAED, aquela que vocês fizeram dia 23 de abril. Pode, Dino, só passa para o outro livro aqui. Esse aqui. Para olhar aqui como um suporte para acessar o SAEB. Vem aqui, Dino. Ele está em inglês, eu não sei porquê, mas ele está aprendendo aqui. Vai mais para baixo, Dino. Ó, troca lá em cima para mim, Dino. Municipal, aqui melhor.
municipal e anos iniciais. Coloca estadual, não, embaixo, para baixo. Ali, ó, aí. Coloca estadual e anos finais, volta lá. Isso. Finais. Vai mais para baixo. Vamos pegar o Arnaldo Pizarro. Clica no Arnaldo. Ah lá, só nem precisa clicar. Ó, ele traz aqui como que foi aprendizado do Arnaldo Pizarro em 2023. Qual foi o fluxo? Olha, então quer dizer, nós tivemos uma taxa muito pequena de reprovação, ok? E qual foi o IDEB, então, lá dos seus nonos anos em 2023? Vocês sabem que, como que se calcula o IDEB? Eficiência mais fluxo, da etapa, é da etapa. Tem que considerar isso. Às vezes o pessoal, mas está errado o meu IDEB. Não está errado o seu IDEB. Ele está avaliando a etapa. Então, o fluxo compõe sexto, sétimo, oitavo e nono. Daquele ano em que aconteceu o IDEB. Então, não pode se preocupar só com o fluxo de nono e de terceira. Tem que se preocupar com o fluxo de sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Ok? Tá, então, tá bom, Dino, pode deixar. Então, vocês para eles dar uma olhada. Sim, só perder, então. Ó, clica numa escola, só pra gente ver se ele vai abrir. Clica aqui. Ó, aí ele traz o panorama da escola, tá? Como que é a escola lá, ó? Os anos finais, o IDEB, o flocão. Ele traz quantos anos tinham matriculados, ele traz tudo isso aqui, olha. O percentual de acerto do nono ano, qual que foi, língua portuguesa, quanto que foi. Olha só, em matemática, olha a matemática da terceira série, que é o nosso gargalo, tá? É o nosso gargalo. Matemática do ensino médio, gente, não é só o Jorge, é tudo, tá? É o estado do Paraná. Todo mundo, exatamente. Olha, então, olha como vocês veem, ele traz até, olha, resultados que. Olha que legal. Lembra lá do questionário socioeconômico, de sociocultural que você tem que responder? Por isso que é muito importante que eles respondam com seriedade. Porque muitos alunos, às vezes, eles dizem, eu não vou dizer que não tem isso, que não tem aquilo na minha caixa. E eles colocam que tem. Tem gente que coloca que tem televisão até no banheiro. Tá? Então, preciso orientar também que se responda com seriedade. Ok, Dias, obrigada. Agosto do ano passado. Então, não era para ter mais ainda essa dúvida, ok? Então, veja bem, agora nós temos uma plataforma específica para o resultado da prova Paraná, que é essa daqui. Ela tem em dois momentos. Ela tem o primeiro momento, tá? Que é este aqui, olha, só para tá? Que é para administrar. Quando vocês também, diretores, vocês podem colocar, olha, os estudantes, vocês podem colocar os professores e vocês tinham que ter validado as turmas, tá? Olha só, ó, conferência de prova, era isso aqui que vocês tinham que ter feito, que a maioria fez, e é isso que vocês vão fazer de novo lá em setembro, que nós teremos a segunda edição da prova Paraná. Não teremos a terceira, somente a segunda, tá? Então, novamente, vocês vão precisar fazer isso. Então, presta bastante atenção, porque eu vou mandar o link para vocês e depois vocês vejam. Eu peguei pela prova já, aparecer. Vou pegar. Eu peguei o Arnaldo. Peguei. Cataratas. Aqui. Quando não estava ainda validado, aparecia assim para mim, indisponível. Diretores, quando vocês forem fazer novamente, é só isso daqui. Vai entrar na ação e aqui vocês vão marcar, olha, tá vendo? Os itinerários que vocês têm para ser corrigida a prova. Quem não fez isso, não conseguia corrigir o caderno 2. E o 1 estava normal, porque todo mundo fez o caderno 1 igual, língua portuguesa e matemática. E o restante tinha que ser validado. Agora, então, vocês já sabem não, estou relembrando que para a próxima edição vocês deverão fazer a mesma coisa, ok? O outro lado que eu entro aqui da prova Paraná... Em setembro, você falou? Setembro, de eu novo? vou mandar o calendário, tá? Tá. Foi a Lucia? Eu. Pessoal, então, neste outro aqui. Quando vocês entram neste primeiro aqui, vocês observaram que ele ficava piscando ali para ver os resultados, clique aqui. Ele já direciona. Outra coisa, precisa cuidar bastante. O acesso a essas plataformas da prova Paraná são apenas pela Central de Segurança. Ele não muda, ele não tem outro. Tá? Não é do meia escola, não é nada disso. É
pela central de segurança. É o mesmo RCO, é o mesmo para tudo que a gente usa, tá? Central de segurança de quem? Do diretor. O professor, quando ele acessa com a central dele, vai direcionar para o componente com o qual ele trabalha, para que ele possa inserir as respostas e para que ele possa ver os resultados. Quando o professor não aparece, é que vocês vão naquela tela que eu mostrei, que o professor inserir o corretor para que ele possa também corrigir a prova, tá? Eles colocam aqui, administrar, ó, corretores, consultar e cadastrar. Aqui, diretores, vocês podem cadastrar, tá? Eu seleciono aqui, olha, aí eu digito o CPF do professor que eu quero colocar, ele vai colocar lá, vai aparecer, eu digo salvar, entendeu? Aí este professor vai estar alocado naquela escola. Isso vocês podem fazer. Não precisa assim que seja eu ou que seja o pessoal do CRTE. Vocês conseguem fazer para agilizar o trabalho de vocês, tá? Isso, então, pra gente agora, que legal, né? Ó, a frequência, quantos alunos tinham que ter no turno da manhã, na primeira aula, quantos não estavam na primeira aula, e aí se você vai mais para baixo, olha, ele pergunta lá se a falta era amparada ou não, se o aluno voltou, olha, aqui ó, ela não, essa, Emily, não veio nem para a primeira aula e nem para a segunda, aqui também. Então, é um controle legal de vocês. Vocês podem pegar aqui no site da Prova Paraná, tá? Aqui, olha, vamos pegar por escola. Vou pegar a primeira, vamos pegar a última edição, que aqui nós temos. Vamos pegar uma escolinha. Ai, meu pai. Eu queria pegar Tá todo mundo aqui. É que ela traz para mim todas, tá, gente? Ela traz, como eu tenho acesso como vocês já sabem disso, que tão importante quanto saber a proficiência do IDEB, do SAEB, é saber isso aqui, tá? Então veja bem, olha, quantas turmas estavam previstas, Cris, 14, quantas fizeram, quantos previstos, quantos fizeram, o percentual, o acerto da escola em relação ao acerto da rede, tá? Então aqui a gente vê que a escola ficou um pouquinho abaixo do que? Do percentual da rede. Muito mal nós somos. Tá? Aqui ele traz, olha, as turmas e o percentual de acerto de cada turma em relação a quê? A rede. Gente, acerto geral, todos os componentes, tá? Então se eu quero saber aqui, olha, vamos colocar aqui, olha, do menor para o maior. Vamos pegar uma turma aqui, essa aqui, o nono ano, que é o nosso ponto de atenção, um deles, né? Olha, se eu venho aqui nesse nono ano, Essa é a primeira série. Ah, perdão, peguei errado. Nono ano, tá certo agora, né? Peguei certo. Olha, então veja bem, Cris, a rede ficou com 46 e eles ficaram um pouquinho abaixo lá, 42. Então, Bastante abaixo. Eu vou carregar na turma, ela é visto quantos fizeram, 100% de frequência, acerto da turma em relação ao acerto da rede. Olha como mudou. Por quê? Péssimos, Porque aquele que eu misericórdia. mostrei primeiro era o quê? Acerto geral de todos os componentes. Aqui nós estamos pegando um nono ano, tá? Então o acerto da rede dos nonos anos foi isso aqui. Essa turma teve este aqui, esse percentual, tá? Então, Português está melhor que a rede. então vamos pegar aqui o menor aluno, que a Kelly. Kelly Vitória acertou só 20%, em relação ao percentual da turma que foi de 42. O que é isso para mim, gente? Ponto de Atenção. É o aluno que tem que ter focado a recomposição, é um aluno de PMA, é um aluno que se tiver monitor, é um aluno de estudo orientado. Você entendeu? Sim. É um aluno ali, ó, que ele está gritando. Desculpa o que eu vou dizer agora, mas ele está gritando. Eu Sim. não dou conta dos conteúdos que eu deveria Dar. desde o sexto Vamos até deixar em agora. casa, que a é gente já dá a pra etapa. processar do... Ok? Já Sim. mostrei como que acessa. Duas opções. Prova Paraná, que é o nosso suporte agora nesse ano. E agora nós vamos ver o Acerta Brasil. Nós temos duas avaliações pelo Acerta Brasil. Simulados, 1, 2, 3 e 4, bimestrais, que é para vocês terem feito e corrigido até o 2, pelo menos, tá? E nós temos
o simulado SAEB, que foi aquele feito no dia 8 de maio, que vocês receberam no impresso na escola. Lembra aquele com a capa cinza? É aquele lá, tá? Então, essas duas ações, esses dois suportes, na realidade, a gente olha em uma única plataforma, que é a da Acerta Brasil, que é esse daqui, tá? O Acerta Brasil é que deu aquela confusão. Lembra que eu falei que não conseguia, eu não ia, não dava certo? A orientação era de que mandasse abrir uma ordem de serviço lá, no suporte técnico deles, e gera o número do ticket, que a gente depois conseguia olhar. Que também foi aquele criado, número do INEP, que alguém mandou para mim um print dizendo lá, número do INEP, que não estava conseguindo acessar, tá? Temos os dois, tá? Eu já deixei, olha, pode ver que eu deixei pegado em relatório, tá? Olha, quando vocês vêm aqui, diretores, em gestão de usuários, tá? Vocês também podem cadastrar os professores, que não estão, ou os estudantes, tá? Se eu clico aqui, ele aparece aqui para mim, o primeiro, porque ele aparece todos os professores, porque eu acessei como núcleo, então eu tenho, aparece todo mundo. Se eu pego aqui especificamente, olha, ele vai me pedindo qual escola, vou pegar aqui um Castelo, vou selecionar aqui, ele traz para mim somente os professores que estão lá no Castelo, ótimo, são todos esses. Eu não quero essa professora aqui, eu tenho que editar, eu posso inativar o professor se ele não está mais na escola, então eu vou me inativar, porque ele fica lá carregando, às vezes ele puxou do ano passado, nós tivemos muito isso. Professores que estavam, por exemplo, lá no Flávio ano passado, esse ano não estão mais, mas a plataforma manteve. Vocês podem inativar. Assim como vocês podem. Até de 5 anos atrás estaria. Isso, tá vendo? E assim como vocês podem adicionar outra escola, ou adicionar outra turma, ou ainda adicionar o professor, tá? Então vamos seguir. O que eu quero? Relatório. Ó, este aqui é o relatório dos simulados bimestrais. 1, 2, 3, 4, tá? Eu só quero. Vocês não sabem que estão aqui, mas o que interessa bastante para a gente é esse aqui. Nós fizemos dia 8 de maio. Vamos pegar aqui matemática, vamos pegar a terceira série, simulado SAEB, vou pegar aqui o município, senão ele não passa tudo. Olha, como eu falei, eu acesso como núcleo, vocês quando acessarem vão ter o resultado apenas das escolas de vocês, tá? O que eu não peguei? Aqui, ó, olha só, tá? Como é que eu quero, o que eu quero? Estudantes. Eu não selecionei a turma, desculpa. Ó, ele então tem todas essas turmas aqui de terceira série. Vou selecionar tudo para a gente ter um panorama geral. Foi corrigido? Não. Essa foi a... Estar doente, ir ao médico, ter o diagnóstico e não tomar remédio. Não fazer nada, não adianta, tá? Por isso, pessoal, que nós não. Nós também, nós estamos trabalhando juntos, mas o que a SED tem feito? Por mais que sejam avaliações em cima de avaliações, ele está mostrando para vocês um panorama muito claro do que sejam as turmas que vocês têm hoje de nonos, anos e terceiras séries, tá? Então, olha, tá aqui. Olha, ele traz tudo bem certinho, vocês já viram como que vocês podem fazer, ok? Vamos lá, ó. Acessando os simulados dados da Acerta Brasil, que eu já mostrei, que é o mesmo, acesse os resultados da Prova Paraná de 2022 do nono ano. Por que do nono ano? Porque é quem fará o SAEB este ano na terceira série. É importante saber? É importante saber, tá? Por que é importante? Porque se o aluno ainda está na escola, vocês podem fazer um cruzamento de dados. Pega lá, digamos que essa menina aqui, ó, nós falamos que era nível 1, vou pegar aqui, ó, a Gabriele, nível 3, ou a Keila, tá? Eu quero a postar Keila, ela está na escola agora. Nós vamos abrir o resultado lá de 2022, que também está no portal do CAED, vamos dizer que tem uma outra Keila lá, que foi mal lá naquela época. Ela ainda está na escola? Ela passou a primeira série, segunda série, permanece no JK? Qual é a proficiência dessa aluna? Ela foi bem na prova do CAED lá de 2022, que na época, na prova que nós chamamos de Paraná, mais. Como que foi a proficiência dessa aluna? Então vocês podem fazer esse cruzamento. Ela permanece na escola, lá em 2022 ela estava no nível baixo,
Aí na primeira edição da Prova Paraná deste ano, ela não deu conta, entendeu? No simulado do SAEB, ela não deu conta, e assim sucessivamente. É uma coisa que vocês podem ver e buscar. Geralmente, tá? Bate, os dados cruzam, até por conta dos problemas externos. Tem aluno que entra lá no 6º ano com problema de evasão, como a Cris disse ali, e sai lá na 3ª série com problema de evasão, sendo sempre o mínimo do mínimo. Isso vocês também podem fazer a partir desse resultado aqui, lá da Prova Paraná, lá no portal do CAED, tá? Olha, acesso aos resultados da Prova Paraná, mais de 2025, que é o simulado, a avaliação diagnóstica que vocês fizeram no dia 23, que era aquela que vocês tinham que baixar a prova e imprimir. Esse é o nosso gargalão aqui, tá? Então veja, login, INEP da escola, senha numérica, 6 dígitos, que eu já mando para as escolas desde 2017. Tá? E ainda assim tem gente que me pede de novo, porque eu não estou em algum lugar, não lembra, trocou de escola e tudo mais. Entrou, vamos lá em resultados. Olha, ele traz o primeiro que nós queremos, que é aqui, ó, avaliação de 9º ano. Vamos pegar, só para a gente ter uma ideia. Olha só, aqui traz para a gente o percentual de participação da regional, nosso, no caso, 69% apenas, rede, tá? 83%. Por que nós ficamos tão baixos no percentual aqui? Gente, porque nós tínhamos escolas que não conseguiram fazer a correção, por problemas técnicos, por problemas até questão de organizacional, mas nós tivemos. Então, se não houve correção, o percentual dá a entender o quê? De tudo isso que a gente fazia, só esse fez. Na realidade, nós tivemos mais que fizeram, mas como não foi corrigido, não se conta, tá? Aqui, olha, então veja bem, olha como é a classificação aqui na escala de proficiência para esta avaliação. Ela conta por pontos, então até 30 pontos de defasagem, de 31 a 70 intermediário e de 71 para cima adequado. Se nós temos a nossa proficiência aqui embaixo, olha, de 42, em qual nível que nós estamos? Intermediário, que é o que equivale ao básico. Ok? Básico. Aqui, veja bem, eles nem estão considerando o avançado. Lembra que nós temos lá abaixo do básico, adequado e avançado? Para essa leitura não se considera nem o avançado. Nós queremos que eles estejam onde? No adequado, para que eles possam fazer as provas com tranquilidade. Então veja bem, a regional em língua portuguesa aqui, língua portuguesa, mostrou que nós ficamos aqui com 42 pontos de proficiência, nós temos 39% dos estudantes em defasagem, 38% no intermediário e 23% no adequado. Nós ficamos um pouquinho melhor do que a rede. Olha a rede. Tá? Então nós ficamos um pouquinho melhor. Tá, vamos passar aqui para o ensino médio, vamos passar aqui para a regional e vamos passar aqui para a matemática. Ok? Olha a nossa regional, nosso número. Então nossa proficiência foi 7. Nós temos 90% dos nossos alunos com defasagem em matemática. Nós temos só 9% no intermediário, que é o básico, e nós temos apenas 1% no adequado. Por isso que eu falei para vocês que precisamos focar muito na matemática da 3ª série. A gente vai esquecer o 9º, o português? Não vamos, tá? Não vamos. Por quê? Quando a gente foca só num e esquece o outro, aí de repente o que estava muito ruim sobe, mas o que estava bom decresce, porque não apoiamos. Coitado da professora de matemática, né? Vamos voltar aqui regional. Quando eu desço, pessoal, o que vocês vão ver? Vocês vão ver o que? Os descritores de menor Acerto. e maior acerto da escola, tá? Aqui em matemática, olha, até 40%. Quais são os descritores que tiveram acerto? Até 40% só. Quando ele faz assim, ele sai do sistema. Vou pegar aqui se ele vai. Nem vou mexer, depois eu volto para ele não sair. Aqui, olha, ele traz então para mim. Quantos alunos foram avaliados? Quantos previstos para Foz do Iguaçu? Todas as escolas de Foz do Iguaçu. Nós tínhamos previsto 2.700. As famílias um pouco fizeram. Aí se eu venho aqui, olha, ele traz para mim isso aqui, ó. Só um pouquinho. Vou pegar aqui essa
Ó, qual foi a proficiência do município? Então, veja bem, olha, qual foi o município com a proficiência maior, média? Quantos alunos estão em defasagem? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Então, vamos pegar a Foz do Iguaçu, que é o nosso. Eu trago aqui todas as escolas. Vamos pegar o Flávio. Olha, o Flávio está lá, proficiência média da escola. Gente, considerando que terceira série, matemática, tá? Se eu mexo aqui, ele vai mexer aqui também. Claro, porque cada um tem uma proficiência, cada um tem um nível. Aqui em matemática, já vou mostrar. Aqui em matemática do Flávio, nós temos, eu sei, 4%, 95% dos alunos estão em defasagem, 5% no adequado, no intermediário, perdão, e nenhum no adequado. Quando eu clico aqui. 12% adequado ali, Olha, professor, gente. Tem muito professor que pede para mim. Eu não sei perguntar. Ou eu só vi lá no estudo de planejamento que por causa do tempo a gente passa como? Só pincelado, não é verdade? Não dá para fazer essa análise aprofundada no estudo de planejamento. Então vocês têm que chamar os professores, orientar os pedagogos, para que eles façam esse acompanhamento com o professor. Tá? Então, identificar os escritores de menor acerto. Eu mostrei para vocês 3 maneiras de vocês verem: Prova Paraná, simulado SAEB, Acerta Brasil e avaliação diagnóstica CAED. 3 ferramentas que mostram para vocês quais são os escritores de menor acerto, quais são os alunos, quais são os alunos específicos. Vamos ver se ele volta para cá. Quais são os alunos específicos? Eu mostrei ali para vocês. E estabelecer um plano de ação para recomposição, tá? Aí, veja bem, isso aqui é uma sugestão. Não sei se vocês querem ou não, tá? Mas eu estive um período ano passado ajudando no Colégio Carmelita, tá? Porque eu fui lá ajudar. Então, olha, foi feito isso aqui. Para ser entregue junto com o boletim, aquele boletim que a gente entrega, ó, aí nós fizemos aquele ali, tá? A Dulce queria mostrar de alguma maneira o resultado dessa Prova Paraná. Aí então criou esse boletim da Prova Paraná. Olha só, que aqui vocês podem fazer, incluir o do Acerta Brasil e o do CAED. Então, olha, o que nós pegamos? Colocou lá, ó, os resultados da primeira edição tal, que foi no ano passado, sendo assim, apresentando os resultados para o conhecimento da família. Gente, além do professor, além do pedagogo, além de vocês, quem tem que saber do resultado também? O aluno, ele tem que saber como que ele está. Porque ele vai lá, ó, vocês falaram que é um monte, vocês falaram que é um monte de avaliação. O acerto da rede, gente, só um pouquinho, deixa eu só explicar isso aqui e a gente já da rede foi de 42 lá na primeira edição do ano passado. O do núcleo foi isso aqui. O da escola foi esse aqui. O da turma, que era o 6º ano A, foi esse aqui. E da aluna Ana Clara em específico foi isso aqui. E aqui embaixo a gente já colocou, olha, comunicamos que a segunda edição vai acontecer no dia tal, e será validada com 30% da nota do trimestre. E ali, foi simples. Eu falei, vamos pensar numa coisa fácil. Aqui vocês podem acrescentar, além da Paraná, se vocês quiserem, as outras avaliações que eles fizeram. Neste fazer aqui, olha, vocês vão já conseguir comparar como que ele foi na Prova Paraná, no simulado SAEB e na avaliação diagnóstica. E é, de repente, uma boa ideia. Não é obrigatório, gente, é uma sugestão. Fala, Regi.